com alegria e com muito temor no coração que estou hoje aqui para trazer a palavra da noite, mas também um pouco triste, né, pela notícia que nós recebemos, mas a vontade do Senhor prevalece, a vontade dele é maior do que a nossa. Nós não entendemos agora, mas mais para frente com certeza nós iremos entender tudo. E sabemos, como a pastora disse no início aqui, a morte não é o fim, é apenas o início. Porque quando o Senhor voltar, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar junto e subir junto com Ele, amém? Então, essa é essa é a alegria que nos reserva no futuro, sabendo que aquele que morre em Cristo ressuscitará e estará com eles. Nós iremos nos rever na eternidade. Não é o melhor momento que eu queria para preparar a palavra, mas foi dessa forma que o Senhor fez, amém? E ontem o pastor Eliel citou algo interessante na palavra dele, que ele orava bastante, que ele queria orar e algum milagre acontecer, principalmente alguém na cadeira de rodas se levantar e sair andando. Mas ele citou depois que isso aconteceu, mas depois o Senhor colocou algo mais forte no coração dele, que o mais importante que isso é orar e alguém que está desviado do caminho do Senhor, se converter do seu caminho e voltar, trazer de volta aquele que estava perdido para os caminhos do Senhor. Isso realmente é maravilhoso. Eu queria começar essa palavra de hoje dizendo isso, e também citar dois versos do livro de Tiago, os dois últimos versos do livro de Tiago, 5, 19 e 20, que traz algo interessante que o pastor Eliel pregou ontem, que diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então realmente é maravilhoso, a oração nossa mais importante é essa, que ele citou ontem, que realmente orar para que alguém que está desviado do caminho do Senhor, possa se reencontrar com Ele novamente, amém? Então, isso realmente é maravilhoso. E eu também queria que vocês abrissem, deixem aberto em Romanos, no capítulo 7, deixem aberto e também abra em Ezequiel, no capítulo 3, que eu queria citar aqui uma passagem de Ezequiel, capítulo 3, temos muita palavra de exortação na igreja, mas é porque o Senhor nos ama, porque se Ele não nos amasse, teria aqui apenas massageadores de ego, como o pastor cita, para que a gente pudesse fazer o que a gente quisesse, quando saísse daqui, escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas não, temos bastante porque o Senhor nos ama. Em Hebreus 13, diz sobre a disciplina do Senhor, que pai que não ama o filho não disciplina ele. Então, se estamos sendo disciplinados é porque o Senhor nos ama. E essa passagem de Ezequiel aqui, fala muito a respeito do ministério profético. Por que o profeta dá tanta exortação? Porque realmente é algo sério. E quem sobe aqui nesse altar, tem que falar aquilo que o Senhor mandou falar. Não tem medo de falar aquilo que o Senhor mandou. Amém? Ezequiel 3, no verso 18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerei. Se porém avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Então, meus irmãos, aquilo que o Senhor disser para livrar, para você falar a respeito da palavra, para ser direcionado a alguém, ou mesmo direcionado à igreja, fale realmente, porque eu creio que se alguém morrer e não estiver no caminho do Senhor, daqui dessa igreja, o Senhor não requerá o sangue dele, porque aqui nós pregamos a verdade, amém? Glória a Deus. Então, queria realmente começar o culto dizendo essas palavras, e que nós estamos orando pelos familiares da Ana, para que o Espírito Santo possa confortar todos, e trazer o refrigério mesmo, porque realmente, para quem fica é triste, é muito triste a perca de um ente querido, mas nós sabemos que a morte de um santo, a festa no céu, amém? Então, voltando ali em Romanos, no capítulo 7, eu queria muito, ainda mais depois dessa situação, trazer algo diferente, mas o Senhor não ministrou nada diferente do que Ele já vem ministrando.
As palavras que eu vou ler nessa noite são algo que o Senhor vem ministrando há muito tempo, em várias vezes que a gente vem ministrar, principalmente dízimo e oferta. Então, é um compilado de palavras. E as últimas palavras não foram palavras fáceis, mas pode ter certeza que em mim doeu bastante. E eu vou repassar tudo aquilo que o Senhor pediu para repassar, nem sem tirar nenhuma vírgula, amém? Glória a Deus. Romanos 7, a partir do verso 15, diz assim: e se desse um título para essa palavra, seria vivendo para e com Cristo, para que a gente possa realmente, essa campanha, renovando as forças para continuar em frente. Mas não adianta a gente pensar em renovar, se a gente não tiver no coração a vontade de viver para Cristo e com Cristo, amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Romanos 7, a partir do verso 15, diz assim: o que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso eu faço. E se faço com o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, te agradecer e te louvar, Pai, por mais esse dia dessa campanha. Deus, por mais um dia nós estarmos na Tua casa e poder escutar a Tua palavra, que é santa, Pai, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos direciona, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos ensine todos os dias a não desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor use hoje, Pai, a minha vida, Pai, Deus, para transmitir a Sua mensagem, Pai. Oh Deus, que eu não fale nada de mim, Pai, mas que o Senhor use, Pai, eu através do Teu Espírito Santo, Pai, para falar tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou em mim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, igreja, amém. Então aqui essa passagem de Paulo aqui no livro de Romanos, ele apresenta bem claramente aqui, específico aqui no que a gente leu do 15 ao 22, uma luta entre as duas naturezas do crente. A natureza caída, que é a nossa carne, que essa só vai sair da gente quando a gente morrer mesmo e subir com os senhores nos ares. E a natureza divina, que é aquele que é nascido em Cristo, aquele que já conheceu a Cristo, aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo Coríntios 2,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Então, quando você aceita Jesus, o teu espírito, ele que estava adormecido, ele revive, ele vive, para que ele possa servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele apresenta aqui, o único problema é que a natureza caída, a nossa carne, vai continuar em nós. Porque o pecado entrou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ali a essência do pecado entrou em nós, e desde aquele momento, nós somos o pecado, amém? Nós somos o pecado, então, todos os dias vai ter uma luta entre a sua natureza caída e a sua natureza divina, e a natureza divina tem que prevalecer sobre a nossa vida todos os dias, amém? Então, e ele também, ele usa a sua própria experiência de vida para relatar aqui aos romanos, essa questão, dessa briga entre essas duas naturezas, porque ele usa muito frequente o pronome pessoal, de primeira pessoa, e fica claro que ele utiliza a própria experiência, mesclando entre o Saulo de Tarso, que era aquele antes de conhecer Cristo, e o Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que já conheceu a Cristo e tem pregado as boas novas. Se nem Paulo, que, para ser sincero, ali no Novo Testamento, depois de Jesus, foi o maior homem de Deus, dá até para descrever entre a Bíblia toda, uma briga boa entre ele e Moisés, havia essa briga entre as naturezas cá entre nós, então, que realmente nós devemos tomar muito cuidado, quando a gente
vai fazer as coisas do Senhor, não fazer de qualquer jeito, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas a gente está fazendo apenas a nossa vontade, que é a vontade humana, a vontade carnal nossa, onde o pecado habita. Se você faz a vontade da carne, quer dizer que você está pecando. Bem, e ali no capítulo antes, no capítulo 6, ali o Paulo mostra o caminho da vitória sobre o pecado através da identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E no 8, mais para frente, no 7 ele vem apresentando essa guerra entre as duas naturezas, e no 8 ele apresenta o Espírito Santo como aquele que liberta da velha natureza pecaminosa. Anota para depois você ler e estudar em casa os capítulos 6 e 8 para complementar esse capítulo 7, porque eu não quero me ater a nenhum desses dois capítulos, apenas nesses versículos que a gente lemos. E no verso 17 diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Gálatas 5,17 diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, porque elas são opostos entre si. Então, todos os dias, como eu já falei, há uma luta entre a carne e o Espírito. Entre a carne e o Espírito, porque a nossa vontade, a vontade humana, ela quer todos os dias, o diabo vai usar essa vontade da carne para que a gente possa pecar. Porque o diabo, a vontade do diabo é que a gente faça a nossa vontade, é apenas isso. Amém? Então, todos os dias nós temos que já acordar e pedir discernimento para o Senhor. Pedir que o Senhor, o nosso Espírito, controle as nossas vontades, as nossas ações, para que a gente não possa vir a pecar e fazer a vontade da carne. E também no Gálatas 5,16, no verso antes desse que eu acabei de citar, ele fala: andai no Espírito e não executeis os maus desejos da carne. E como eu já falei, ele fala da sua própria experiência aqui para os romanos. E lá em Filipenses, eu queria que você abrisse, lá no capítulo 3, ele cita algo interessante. Ele faz um pequeno resumo de quem era Saulo de Tarso, antes de ele conhecer Cristo. Filipenses 3, nos versículos 4 ao 6, diz assim: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele faz aqui uma pequena apresentação. E o que ele era? Ele era hebreu dos hebreus, e ele era da tribo de Benjamim. Ele seguia a lei rigorosamente. Só que ele cita aqui, segundo a lei, fariseu. Fariseu, aqueles doutores da lei, aqueles que se achavam que estava acima de todos, que tinha isso aqui, ó, a palavra do Senhor, o Pentateuco, na ponta da língua. Porém, como Jesus Cristo já disse, eles adoravam o Senhor apenas com os lábios, mas o coração estava longe, mas muito longe, muito longe. A adoração deles era igual o voo de galinha, não passava do teto. Não passava do teto da igreja, na onde eles estavam. Porque realmente, eles não adoravam o coração, apenas adoravam com os lábios. Eles não davam a verdadeira adoração ao Senhor. E ele cita aqui também, segundo a lei, irrepreensível, e segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, ele também, antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que pregavam a verdade, perseguidor daqueles que pregavam Jesus Cristo. Só que, para a glória de Deus, este homem, que antes era um perseguidor da igreja, ele vira um dos maiores símbolos do cristianismo, ele vira um maior símbolo daquele que nós podemos usar como espelho de vida cristã. Amém? Então, realmente, e hoje em dia, o que nós mais vimos hoje nas igrejas é essa falsa adoração. O que mais tem são fariseus que adoram com a boca, mas o coração está longe do Senhor, que na frente aqui transmite uma linda mensagem. Aqueles tipo tem umas igrejas que o ambiente é todo escuro e a luzinha fica nele, como se ele fosse o astro, o astro central ali da noite, né? Não era Cristo, é Ele que está falando ali, e fala no nome do Senhor. Mas o problema é que adora com os lábios, mas o coração está longe do Senhor.
E também que nós mais vimos também, são igrejas que não pregam a verdade. Não pregam a verdade, mas de forma proposital para manter, para segurar a pessoa na igreja. Igrejas de multidões. Igrejas que vêm e pregam de forma mansa, não pregam a verdade para que a pessoa não se sinta ofendido e não saia da igreja. Pessoas que têm medo de pregar aquilo que Cristo quer que ele pregue, apenas para segurar a pessoa aqui, para não deixar nenhuma cadeira vazia. Você está vendo cadeira vazia hoje aqui na igreja, porém, os que estão aqui eu creio, que são aqueles verdadeiros adoradores, que adorarão o Espírito, adorarão o Senhor em Espírito e também em verdade. E nós não estamos aqui para pregar algo que vai massagear seu ego, nós estamos aqui para pregar a verdade, para que a palavra penetre em você e você tenha mudança de vida. Esses dias minha esposa estava vendo algumas postagens do Instagram e uma imagem me chamou a atenção, que ela até falou, uma imagem escrita assim, abre aspas, Deus mudou a minha vida. E embaixo está assim, o cara não teve mudança de vida, como Deus mudou a tua vida? Como você pode dizer que o Senhor mudou a tua vida se você continua a mesma pessoa que você era antes? Se você vem na igreja, coloca uma carapuça aqui, adora o Senhor, canta, finge que está adorando, canta, faz uma oração linda, mas sai daqui, tira a carapuça e a vida segue. Então, infelizmente, é o que tem acontecido muito hoje em dia. Por isso que a verdade da palavra tem que penetrar no teu coração e fazer com que você mude de vida. Se você continuar com a mesma vida, você está rejeitando a palavra, você está rejeitando a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, que a verdade da palavra realmente penetre no coração e você esteja disposto a escutar e mudar de vida. Não continuar fazendo as coisas que você vinha fazendo. Continuar fazendo as coisas da sua natureza caída. Que você faça as coisas da sua natureza divina. E você realmente viva para Cristo. Amém? No verso 18, voltando lá em Romanos 7. Voltar aqui, porque... Aqui. Romanos 7, no verso 18 diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É assim que acontece para aquelas pessoas que estão vivendo na carne. Ela até tem vontade de fazer o bem, mas não consegue fazer. Porque ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Como citei aqui, não adianta você dizer que Deus mudou a tua vida, sendo que não existiu nenhuma mudança na prática. Ficar só na teoria, mas a prática fica a mesma coisa, não adianta nada. Filipenses 1:21 diz, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Romanos 14:8 diz, que me deu o título dessa palavra, se vivermos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Vivendo, morrendo, somos ou pertencemos ao Senhor. E Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo, e já não eu, mas que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo para o Filho de Deus, que me amou primeiro e morreu por mim. Cristo morreu por nós, que a gente possa viver por Ele. O mínimo que a gente pode fazer, o pastor já citou várias vezes aqui, faça o possível, que o impossível é do Senhor. O Senhor não está pedindo para você fazer nada impossível, Ele está pedindo para você fazer o possível. E o possível é isso aqui, para você morrer para a sua natureza caída e viver apenas pelo Espírito, em novidade de vida. Amém? E 2 Coríntios 10, também, dos versículos 4 ao 6, diz assim que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? As armas nossas não são carnais, são do Senhor. São do Senhor, a nossa arma está aqui, ó, é a palavra do Senhor, é a espada do Espírito. Amém? E também Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Eu estou citando versos aqui, meu irmão, que eu espero que você saiba. Porque todo crente verdadeiro que lê a Bíblia, dos que eu citei aqui, pelo menos um tem que saber. Porque não é decorar, é ter hábito de leitura. Quando você tem o hábito de leitura, automaticamente, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Mas algumas referências ficam mais fáceis de localizar quando você tem intimidade com isso aqui. Amém? Glória a Deus. E Romanos 8 também, no capítulo 8 também, nesse mesmo capítulo, lá no verso 36, diz assim que
Por amor, está escrito, Paulo cita, está escrito por quê? Porque ele cita lá do Salmo 44, 22, dos filhos de Coré, está escrito que por amor ao Senhor, nós somos postos à morte todos os dias, somos como as ovelhas destinadas ao matadouro. E no verso 37 ele diz, diante de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós somos postos à morte todos os dias, mas mesmo assim nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Essa é realmente a essência do verdadeiro adorador, que está disposto realmente a viver para o Senhor e morrer pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E no verso 19 diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vai lá em Provérbios, no capítulo 6, citar aqui uma passagem de Salomão. Inclusive, mais para frente vamos falar de Salomão também, porque o pastor está trazendo bastante palavras a respeito dos erros de Abraão. Nós focamos muito nos acertos, né, mas também tem erros. E ele está nos trazendo aqui revelações da palavra de Deus a respeito de Abraão. E eu quero também trazer Salomão, porque os erros de Salomão mudou o cursor de toda a história da nossa humanidade, do povo de Deus. Amém? Provérbios 6, no verso 14 diz assim, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será destruído, sem que haja remédio. Quando leio disso aqui, cada vez mais eu tenho mais temor ao Senhor, porque ele diz, sua destruição virá repentinamente, sem que haja remédio. Por isso que todos os dias, a nossa vida é um sopro, todos os dias, nós devemos viver realmente para o Senhor, porque ninguém sabe, nem a hora, nem o dia, somente o Pai que está nos céus, a hora que o Jesus vai voltar, amém? E não adianta a gente ter uma vida inteira nos pés do Senhor, e no dia que Ele voltar, nós desviar do caminho. Tudo isso que a gente fez a vida inteira, vai conosco para o inferno. E muitas pessoas que têm uma vida de pecado, a vida toda, nos últimos dias, ela se reconciliar com o Senhor, e obedecer a tua palavra, ela vai subir. Então, como diz a palavra, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, que realmente nós tomamos cuidado com essa palavra aqui de Provérbios. Grave no seu coração, a sua destruição virá repentinamente, sem que haja remédio. Parece que está tudo bem, você está vindo na igreja, mas você tem uma vida dupla, uma vida de fake news, como a Lu já cita bastante. Está na igreja, está com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não sabe o dia de amanhã, se reconcilie com o Senhor. Não fique fora dos caminhos do Senhor. Essa palavra aqui eu citei uma vez que eu preguei também sobre a respeito de Acã. Quando eles invadiram Jericó, Deus deu uma ordem clara para Josué. E Josué repassou para o povo as coisas de Jericó, do espólio de guerra, vai tudo para a casa do Senhor. Não ficará com nenhum do arraial do povo de Deus. Mas Acã fez ao contrário, pegou e escondeu debaixo da sua tenda. Estava tudo bem, estava mil maravilhas. Até que eles foram guerrear contra Ai, e eles levaram uma bela de uma surra por causa desse pecado de Acã. E lógico também, Josué também errou, porque Deus não falou com ele para atacar Ai, só que simplesmente ele foi, pensando que seria igualzinho Jericó. E logo depois o Senhor fala porque eles perderam a primeira batalha contra Ai, por causa do pecado de Acã. E o que aconteceu com Acã? Ele e toda a sua família, toda a sua tenda, todas as suas coisas foram apedrejados. Estava tudo bem, mas de repente vem a destruição. Se ele tivesse, antes de se arrependido e falado para Josué, está aqui, eu pequei, estou devolvendo as coisas do Senhor, com certeza a história seria diferente, mas não. Ele fez a vontade da carne dele. Então grava no seu coração, Provérbios 6,15, não se esqueça disso. Não se esqueça disso, amém? E Malaquias, no capítulo 1, abra também, por favor, porque tem algo que ali o Senhor fala para os sacerdotes, e hoje eu direciono para a igreja no geral, porque tem acontecido muito hoje em dia. Malaquias 1, do 6 ao 7, diz assim:
O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por que ele fala que é desprezível? Porque eles invocam o nome do Senhor, mas não apresenta submissão nenhuma. Nenhuma. E ele fala aqui, se eu sou pai, onde está a minha honra? Hoje ele te pergunta, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito comigo? Algumas versões dizem, onde está o meu temor? E hoje tem acontecido muito isso. Temos trazido ofertas para o altar do Senhor, mas essas ofertas nós não trazemos de coração. Nós trazemos com segundas intenções. Nós trazemos fazendo barganha ao Senhor. Ou ainda ofertas, como o pastor está citando aqui, que está fora do altar. Fora do altar é de Satanás, não é do Senhor. O que é do Senhor, quando você traz aqui a sua vida para o altar. Não fora do altar. Fora do altar não é oferta, não é sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então que a gente realmente possa fazer sacrifícios de verdade, sacrifícios vivos ao Senhor. Nos entregarmos como sacrifícios vivos ao Senhor. Não é para você se matar, é para você viver para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, hoje ele pergunta, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Porque muitos estão desonrando o meu nome, estão vindo aqui na frente para apenas desonrar o meu nome, pensam que estão honrando o meu nome, mas apenas estão trazendo desonra e levando muita gente junto com eles. Esse que é o problema maior, que muitos desses líderes arrastam multidões, e vão todos para o mesmo lugar. Isso, infelizmente, acontecerá isso nos últimos dias. Muitos que pensam que estão realmente adorando ao Senhor, mas o problema é que estão apenas fazendo a vontade da própria carne, não vive para o Senhor, vive uma vida dupla, e o Senhor não quer que você faça isso. Amém? Sei que é uma campanha renovando as forças, mas a disciplina do Senhor faz parte. Sem a disciplina a gente não vai conseguir renovar as nossas forças. Nós precisamos de disciplina para a gente seguir no caminho. E esse ano é o ano da graça, que eu esqueci de citar aqui no início, o ano da graça. Fazendo uma analogia com Ezequiel 48, o rio que sai das soleiras do altar do Senhor. Nós já estamos na época que o rio está batendo na cintura. Já esse rio vai subir a nossa cabeça, nós vamos submergir na graça do Senhor, em graça, conhecimento. E aquele que não sabe nadar vai ter que aprender a nadar na graça do Senhor. Então ele está nos ensinando, está nos dando disciplina para que essa graça do Senhor realmente nos alcance. E quanto mais profundo, maior é a graça do Senhor nas nossas vidas. E é o maior conhecimento que nós vamos ter do Senhor e do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E também, a nossa igreja, a geração eleita, existem promessas para essa igreja. Há muito tempo já foi falado. E eu quero fazer parte dessa promessa, não quero sair fora dessa promessa. Não promessa como pessoa, promessa como igreja, Esses dias, numa reunião de oração, numa terça-feira, o pastor citou aqui um texto a respeito de Isaac, que ele orou durante 20 anos para que Rebeca pudesse engravidar. Está lá em Gênesis 25. Ele orou 20 anos, porque Rebeca era estéril. 20 anos ele orando todos os dias. Mas por que ele orava? Por que ele não cansava? Porque ele tinha uma promessa. Ele tinha uma palavra. Que ali, a partir dele, Abraão, Isaac, a partir dele, a descendência, a semente, iria se multiplicar. E aquele pessoal, aquela família, se tornaria uma nação maior que as areias do mar, maior que as estrelas do céu, em questão de quantidade. Então ele tinha uma promessa, então ele não cansava de orar por isso. E o que eu quero te chamar a atenção é que nossa igreja tem promessas,
Tem promessas e eu quero fazer parte dessa promessa. Porque quando a gente rejeita a promessa da igreja, o Senhor, a promessa não vai sair junto com você, irmão. Muitas pessoas passaram por aqui, mas saíram e rejeitaram essa promessa. A promessa vai permanecer, porque o Senhor muda a semente, mas a promessa continua. A promessa vai permanecer. Amém? Então, eu e minha família, nós queremos fazer parte dessa promessa. E eu espero que vocês também possam fazer parte dessa promessa. Não rejeite essa promessa como igreja, como geração eleita. Amém? Glória a Deus. Porque se você rejeitar, meu amigo, não vai fazer diferença nenhuma. Porque vai levantar outra pessoa no teu lugar. Infelizmente é assim. É assim que acontece. Porque nós vamos orar. Mas se sair, não foi por falta de oração. É porque você quis realmente e rejeitou a promessa como igreja. Amém? E muitas dessas promessas, eu creio que vai acontecer na vida daqueles que estão ali, naquela salinha. Amém? Glória a Deus. Por isso nós estamos preparando, colocando a semente, colocando a palavra de Deus, para que quando eles realmente ficar grande, não desviar dessa palavra. Porque o que o mundo mais quer é desviar as nossas crianças da palavra de Deus. Muitas promessas podem não acontecer conosco, mas eu tenho certeza que na vida daqueles ali vão acontecer. Daqueles que estão ali, vão acontecer. Amém? Não sei se nós iremos passar pela grande tribulação, para ser sincero. Mas se nossos filhos passarem, nós temos que preparar eles. Amém? Nós temos que preparar. Então, em relação à promessa, o Senhor muda a semente, mas a promessa permanece. E eu quero te dar um exemplo aqui bem prático, nada menos do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de falar dele, um outro exemplo, que ele muda a semente, mas a promessa permanece. O povo saiu do Egito, rejeitaram a promessa do Senhor. O Senhor esperou todos daqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima morrer para cumprir a promessa, porque eles rejeitaram. A promessa não morreu com aqueles que ficaram no deserto. Ele apenas mudou a semente, porque a promessa permaneceu naqueles que creram e entraram na terra prometida. Amém? Agora, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus 1. É a respeito dos antepassados do nosso Senhor Jesus Cristo. Da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, só o verso 6 do capítulo 1. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Aqui Mateus cita Davi e Salomão na genealogia de Jesus. Agora vai em Lucas 3, que Lucas também traça também a genealogia de Jesus. Só que um pouquinho diferente. Mateus vai de Abraão até José. Lucas ele retrocede de José até Adão. Só que ele tem uma pequena alteração. Lucas, no capítulo 3, no verso 31, diz assim: filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Aqui ele traça a genealogia a partir de Natã e não de Salomão. Quando eu li isso aqui, ficou uma pulga atrás da orelha. Por que que Lucas fala Natã e Mateus cita Salomão? Bom, normalmente nós temos duas genealogias, do pai e da mãe. E certamente, essa aqui que ele está citando, Lucas está citando, é de Maria. E a de Mateus é de José. Mas por que aconteceu isso? Vai lá em 2 Samuel, no capítulo 7. A aliança que o Senhor fez com Davi. Dizendo que o trono dele permaneceria para sempre. 2 Samuel, no capítulo 7. Nos versos 12 a 14. Ele queria construir uma casa para o Senhor. Porque ele perguntou: eu moro numa casa e o Senhor mora em tendas para guardar o tabernáculo do Senhor, né? Era em tendas. Então, a Arca da Aliança ficava em tendas. Ele ficava questionando: eu tenho uma casa, por que o Senhor não tem? Eu quero construir. Ele fala para o profeta Natã e o profeta Natã fala: vai lá e faz de acordo com a tua vontade. Deus é contigo. Natã sai, logo o Senhor já fala com Natã: não, volta lá e fala com ele, que não vai ser bem assim não. 12 fala assim:
Quanto aos teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu o serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então ali o Senhor estabelece o trono de Davi para sempre. Sabemos que Jesus veio da linhagem de Judá, que ele é filho de Davi, e ele estabelece ali como Salomão, como a continuidade desse trono, desse reino. Era para vir a partir de Salomão. Porém, Salomão, se você não sabe, não andou nos caminhos do Senhor na sua velhice. Ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Então entenda uma coisa, Salomão foi o homem mais sábio que teve na Bíblia, depois de Jesus. E mesmo o homem mais sábio, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Quem dirá nós, se a gente não prestar atenção naquilo que é falado, naquilo que é pregado? O Senhor havia falado, dado uma ordem. Em Êxodo 34, Moisés reforça em Deuteronômio 7, que era para eles expulsarem todo o povo daquela terra. E os homens não eram para pegar mulheres daquele povo, para terem relações, para casar, para tomar como cônjuge, tanto mulher como homem. Era para ter casamento dos próprios filhos de Israel. Mas Salomão não fez isso. Abre lá em 2 Reis, no capítulo 11. Para você entender o que Salomão fez. E que mudou todo o curso da história do povo de Deus. Primeira Reis, capítulo 11. Diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônitas e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão os vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apresentou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. O Senhor tinha avisado. Então, o homem mais sábio que existiu, ele não andou nos caminhos do Senhor. No verso 4 diz assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio ele tivesse dado ordem que não seguisse outros deuses, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, um edomita da estirpe real de Edom. Só até aqui. Então Salomão não andou nos caminhos do Senhor. Ele se perdeu completamente na sua velhice. Por mais que no livro de Eclesiastes, ele já começa falando sobre vaidade. Ali possivelmente, acredito que ele já tinha se reconciliado com o Senhor, pedido perdão, antes dele morrer, porque ele começa falando de vaidade. Ele tinha tudo, tinha mulheres, tinha tudo bom do melhor, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo que ele quisesse nas suas mãos, só que ele chama isso de vaidade, não serviu para nada.
Porque mesmo assim, mesmo tendo tudo isso, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então não adiantou de nada ele ter tudo isso. E o Senhor fala que iria dividir o seu reino. Não, mas não a partir dele. Ele iria terminar o seu reino por amor a Davi. Só que a partir do filho dele, o Roboão, todos já conhecem a história, que ele se rebela contra Jeroboão. E ali há uma divisão, que a gente conhece pelas duas casas de Israel. O reino de Israel e o reino de Judá. Então a partir dele, ele rejeita essa promessa. Ele rejeitou aquela promessa que o Senhor havia dito a Davi. Mas o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso direi eu e não cumpriria? Ele iria cumprir a sua promessa. Mas ele teve uma pequena mudança ali na história da genealogia de Jesus, por causa desse pecado aqui de Salomão. Amém? Vai lá em Jeremias, no capítulo 22, que tem ali uma profecia contra o último rei de Judá. Jeremias 22, no verso 30. Diz assim, acerca do rei do Joaquim. Assim diz o Senhor, escrevi que este homem está privado dos seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar no trono de Davi, ou reinar de novo em Judá. Quem lê isso aqui, obviamente que o último rei, Joaquim, ele teve filhos, obviamente ele teve filhos, está na linhagem, se você olhar a genealogia de Jesus, através de Mateus, ele teve filhos. Porém, o que Jeremias está profetizando aqui é aquilo que o pecado que Salomão tinha cometido lá atrás. Por causa disso, o Senhor mudou o destino aqui da genealogia de Jesus. Em vez de partir de Salomão, partiu de Natã. Por quê? Salomão, cujo nascimento do Senhor ele predisse, nós lemos lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 12, ele não recebeu a promessa de uma semente perpétua. O Senhor deu a promessa, mas não falou que ia ser perpétuo. Tinha condição. Mas apenas a certeza de que, construir uma casa em meu nome. No verso 13, seu reino seria estabelecido. Seu trono, isto é, a autoridade real, permanecia para sempre. Salomão pecasse, seria castigado, mas não deposto. A continuidade do trono de Salomão, mas não a semente de Salomão, demonstra a exatidão dessa predição. Cristo nasceu de Maria, que não veio da linhagem de Salomão. Ele era um descendente de Natã, outro filho de Davi. José, marido de Maria, era descendente de Salomão. Através dele o trono passou legalmente a Cristo. Assim o trono, mas não a semente, veio através de Salomão, que foi precisamente o cumprimento da promessa do Senhor a Davi. Ou seja, fisicamente, Jesus veio da linhagem de Natã, que nasceu de Maria. Amém? Por causa desse pecado de Salomão, o Senhor mudou toda a história desse povo. Por causa desse pecado de Salomão, por causa dessa rejeição da promessa. Mas por causa da promessa que ele fez a Davi, o Senhor não volta atrás da sua promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O trono passou legalmente para Cristo através de José. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a semente muda, mas a promessa permanece. Ela vai permanecer. Por isso que eu quero fazer parte dessa promessa, dessa igreja, das promessas que essa igreja tem. E eu também tenho promessa na minha vida por causa dessa igreja. Amém? Então, que você também tenha no seu coração essa vontade de cumprir essas promessas, de estar conosco no cumprimento dessas promessas da igreja. Amém? Glória a Deus, porque isso é impressionante. A semente muda, meu irmão. Pode mudar. Ele pode levantar outra pessoa no teu lugar. Mas a promessa para sempre. O Senhor não vai mudar, porque Ele não muda a sua palavra. Jeremias 1,12 fala que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. E a desobediência dos descendentes de Davi resultou em castigo, mas não em anulamento da promessa. Abre em Salmos, no capítulo 89. Salmo 89, a partir do verso 20. Um salmo de Etã, o ex-raíta. 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá.
O inimigo não o importunará, não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que odeiam. O meu amor fiel estará com ele, e o meu nome será exaltado no seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Verso 27, também lhe darei o lugar do primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e a minha aliança será firme. Conservarei para sempre a sua descendência, seu trono, enquanto existir o céu. Se os seus filhos deixarem minha lei, e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, punirei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não retirarei totalmente dele o meu amor, jamais faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios, uma vez que para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante a mim, será estabelecido para sempre como lua, a fiel testemunha no céu. Amém? Glória a Deus. Um pecado mudou toda a história da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Salomão rejeitou essa descendência. E tudo isso mudou a história do nosso Salvador, da estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o grande El Shaddai, o príncipe da paz. Ele mudou a história do nosso Salvador. Ele mudou aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que ele prometeu. Aquele que morreu por nós para salvar os nossos pecados. Amém, glória a Deus. Que a gente possa permanecer na semente onde o Senhor nos colocou. Que a gente possa ser essa semente e não desviar, não desistir dessas promessas. Amém? E para finalizar, queria falar algo a respeito também, para terminar. Vivendo para e com Cristo. O cristianismo, Cristo não morreu para que a gente tivesse carro, nem coisas. Ele morreu para que a gente possa ter vida eterna. Então, o cristianismo, aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os ministérios que existem na igreja, não é para haver competição. Não pode haver, eu prego melhor, eu profetizo melhor, eu faço isso melhor, eu oro melhor. Paulo diz lá em Efésios que os ministérios são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É para aperfeiçoar, não é para ter rivalidade, não é para ter divisão. Então, esse tipo de coisa não pode existir na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Amém? E também não pode haver acepção de pessoas. Nós estávamos estudando o livro de Tiago, e Tiago no capítulo 3, ele fala a respeito disso, que a igreja, lá, a primitiva mesmo, a experiência que ele teve mesmo, que ele fala, que você não pode colocar, se chegar um rico na igreja, que você percebe que está bem vestido, colocar à frente, num lugar de honra, só porque, por causa do seu status social, e aquele que não tem dinheiro, não tem uma, não tem uma suficiência boa de dinheiro, vamos dizer assim, realmente é pobre, tomar o lugar dessa pessoa, o rico tomar o lugar dessa pessoa apenas por causa do dinheiro. Então, porque muitas igrejas fazem vista grossa para certas pessoas que, por causa da sua situação financeira, eles fazem vista grossa por causa dos pecados dela. Por causa do dinheiro, porque ele mantém a igreja. Só que elas não sabem que quem mantém a igreja é Deus, não é a pessoa. Não somos nós, é o Senhor que mantém a igreja. E Ele utiliza nós como canal de bênção para manter essa igreja. Bem-aventurado aquele que se acha nesse status de ser usado pelo Senhor para ser um mantenedor da igreja. Então, nós tomamos muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu creio, a geração eleita não é dessa forma. Todos conhecem muito bem o pastor. Não é da índole dele fazer acepção de pessoas por causa do status social. Ele chegar aqui, por causa disso, ter um lugar de honra. Não. É igual a todo mundo aqui dentro. É igual a todo mundo. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo são líderes caindo por causa de pecado. Os podres aparecendo cada vez mais, estavam escondidos. E os líderes, os cabeças dessas igrejas, estavam apenas fazendo vista grossa, fingindo que não estava vendo.
os pecados dele por causa do dinheiro, apenas por causa disso. E a igreja cada vez mais vai virando um comércio. Porque o que mantém a pessoa na igreja, para subir aqui no altar dessas igrejas, não é o que ela prega, e sim por causa do seu estado social. Isso não vai acontecer na geração eleita, amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra entre no teu coração e faça realmente morada, que a gente possa ter mudança de vida a partir de agora. Amém, glória a Deus, que todos possam ficar de pé. E o melhor de Deus ainda está por vir, porque hoje é o terceiro dia.